O computador que você está usando agora tem mais poder de processamento do que toda a NASA tinha quando colocou o homem na Lua. Mas a história de como chegamos até aqui é bem mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Começa com um matemático britânico que imaginou o computador bem antes de computadores de fato existirem, e passa por uma máquina de 30 toneladas construída durante a Segunda Guerra Mundial, e passa também por um detalhe que foi apagado da história por 50 anos: o grupo que verdadeiramente programou o primeiro computador. Além disso, o homem que ficou famoso por ter começado tudo morreu aos 41 anos, condenado pelo próprio governo que ele ajudou a salvar na guerra. Fica até o final para entender quem foi esse grupo apagado pela história e como o computador evoluiu de uma máquina que ocupava um prédio inteiro para o seu celular que você carrega no bolso hoje. E garanto que pelo menos uma parte dessa história vai te surpreender. Vamos começar em 1936, na Inglaterra. Alan Turing era um matemático de 24 anos trabalhando em sua tese de doutorado em Cambridge. Ele estava tentando resolver um problema teórico sobre os limites da matemática. Existem problemas que nenhuma máquina conseguiria resolver? Para responder essa questão, Turing imaginou uma máquina hipotética. O conceito era simples: uma fita infinita com símbolos, uma cabeça que lê e escreve nessa fita e um conjunto de regras sobre como processar cada símbolo. Essa máquina imaginária poderia executar qualquer algoritmo, qualquer cálculo, qualquer programa, desde que você fornecesse as instruções corretas. Turing havia acabado de descrever conceitualmente como todo computador moderno funciona. Processador, memória, programa, tudo estava ali, no papel. Mas transformar esse conceito abstrato em uma máquina real levaria alguns anos e um evento que mudaria o mundo: a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares americanos enfrentavam um problema prático urgente. Para cada canhão, era necessário calcular tabelas de tiro complexas: ângulo, velocidade do vento, tipo de munição. Cada variável afetava a trajetória. Esses cálculos eram feitos manualmente por centenas de matemáticos, na época chamados de computadores humanos. Um único cálculo podia levar 20 horas ou mais. Em 1943, o Exército dos Estados Unidos financiou um projeto na Universidade da Pensilvânia: construir uma máquina que fizesse esses cálculos mais rapidamente. John Mauchly e Presper Eckert lideraram o projeto. 1945. O ENIAC ficou pronto: Electronic Numerical Integrator and Computer. Era uma máquina impressionante: 18.000 válvulas eletrônicas, 30 toneladas de equipamento, ocupando 167 metros quadrados. Consumia 150 kW de energia. Quando era ligado, as luzes do bairro piscavam, mas funcionava. O que levava humanos 20 horas para calcular, o ENIAC resolvia em 30 segundos. Era o primeiro computador eletrônico de propósito geral do mundo, mas havia um desafio: ninguém sabia exatamente como programá-lo. O ENIAC estava construído, mas programá-lo era completamente diferente de qualquer coisa que existia. Não havia teclado, não havia monitor, não havia sistema operacional. Para programar o ENIAC, era necessário reconfigurar fisicamente a máquina, conectar e desconectar cabos, ajustar switches manualmente. 6 mulheres matemáticas foram recrutadas para essa tarefa: Kay McNulty, Beth Jennings, Beth Snyder, Marlene Westcott, Fran Bilas e Ruth Listerman. Elas aprenderam a arquitetura da máquina estudando diagramas técnicos, desenvolveram as primeiras rotinas de programação, criaram técnicas de debugging quando algo dava errado. Essencialmente, elas inventaram a programação de computadores, mas na época foram classificadas oficialmente como operadoras ou assistentes. Quando o ENIAC foi apresentado à imprensa em 1946, elas não foram incluídas nas fotos oficiais nem nos créditos. A contribuição delas foi completamente apagada da narrativa oficial. Só em 1997, mais de 50 anos depois, as 6 programadoras do ENIAC foram oficialmente reconhecidas como pioneiras da computação. Esse padrão de apagamento de mulheres na história da tecnologia, infelizmente, não é exceção. O ENIAC provava que computadores eletrônicos funcionavam, mas ainda eram máquinas enormes, caras e bem limitadas. Avançando para 1947, 3 cientistas dos Bell Labs, conhecidos como John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, inventaram o transistor,
um componente minúsculo que substituía as válvulas usadas. Era mais confiável, consumia menos energia e gerava menos calor. Essa invenção mudou tudo. Nos anos 50, computadores começaram a usar transistores. Ficaram menores e mais acessíveis, se popularizando cada vez mais. No ano de 1958, Jack Kilby, da Texas Instruments, criou o primeiro circuito integrado, múltiplos transistores em um único chip de silício. Logo mais, em 1971, a Intel lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial, um chip do tamanho de uma unha, que continha o equivalente ao poder de processamento do ENIAC inteiro, 30 toneladas reduzidas a alguns gramas. Vocês têm noção de que foram 30 toneladas e um prédio comercial inteiro reduzido a algumas gramas e um componente do tamanho de uma unha? É um salto gigante para a idealização do computador em quase 30 anos desde a invenção dos transistores. A partir daí, foi questão de tempo. Em 1976, a Apple torna computadores acessíveis para entusiastas. Após 5 anos, em 1981, a IBM PC populariza computadores pessoais. 10 anos depois, em 1995, o Windows 95 torna computadores verdadeiramente amigáveis. E, finalmente, em 2007, a Apple, através do iPhone, coloca um computador completo no bolso de milhões de pessoas. De 1936 até 2007, 71 anos. Da teoria de Turing até você ter mais poder computacional no bolso do que países inteiros tinham décadas atrás. De Alan Turing imaginando uma máquina universal em 1936, passando pelo ENIAC de 30 toneladas, programado por 6 mulheres que foram esquecidas, pela invenção do transistor, até o smartphone que você carrega no bolso, a história do computador é uma história de guerra, inovação e pessoas que enxergaram possibilidades onde outros não viam. Alan Turing foi condenado em 1952 por indecência grave, ser homossexual. Morreu em 1954, aos 41 anos. Só foi oficialmente perdoado em 2013. As 6 programadoras do ENIAC foram reconhecidas oficialmente apenas em 1997. Hoje, bilhões de pessoas usam computadores sem conhecer essas histórias. Pessoas que foram infelizmente apagadas da história e tiveram seus méritos retirados devido a preconceitos banais da época. Se você se interessou pelo conteúdo, considere deixar sua curtida e se inscrever no canal. Além disso, deixe nos comentários qual a próxima tecnologia que vocês gostariam de saber mais sobre para um próximo vídeo. Fiquem bem e se mantenham curiosos sempre. Até o próximo vídeo, pessoal!